Seja bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos em uma série maravilhosa, a série Ezequiel. Quanto aprendizado com o chamado de Ezequiel. Eu tenho certeza que a perspectiva do chamado de Deus para nós, ela não fica sendo a mesma após avaliarmos, analisarmos o chamado de Ezequiel, a seriedade de tudo isso e principalmente como Deus deseja nos usar, assim como usou Ezequiel. É verdade. Porém, agora chega o momento de Ezequiel começar a desenvolver o seu ministério. Chegamos ao capítulo 4 de Ezequiel. Talvez, ao lermos o capítulo 4 de Ezequiel, vamos até nos cansando com ele, porque Deus exige muito de Ezequiel. Você vai perceber que, realmente, a situação não era fácil. Imagine só, um povo obstinado, um povo que não dava mais ouvidos à voz de Deus, um povo que havia se distanciado completamente de Deus. Essa era a verdade. Mas Deus queria comunicar algo, Deus queria mover uma vez mais o coração do povo de Israel, que estava lá no cativeiro. Impressionante, né? Talvez assim mesmo seja a humanidade, mesmo com tantos sinais, mesmo com tantas maravilhas, mesmo com tantas coisas acontecendo, mas o coração da humanidade continua endurecido. Imaginam que possam caminhar de qualquer forma, de qualquer jeito. Deus estava tentando mudar aquilo. E Deus iria usar Ezequiel a partir de agora, de uma forma muito forte, para comunicar isso. E venham comigo, analise uma coisa. Se Ezequiel começasse a pregar por lá, em uma esquina, se Ezequiel começasse a falar por lá, onde ele estava mesmo lá, na beira do rio Quebar, enfim, o povo não ouviria absolutamente nada. O povo não daria ouvidos. Aquele homem que estava gritando por lá uma vez mais, como tantos já tinham gritado. Lembram de Jeremias? Possivelmente apedrejado. Lembram de Isaías? Claro. Possivelmente cerrado ao meio, o nosso querido profeta Isaías. Ezequiel seria um a mais. Mas Deus disse: você vai fazer tudo diferente, Ezequiel. Você não vai ser um pregador comum, vamos dizer, ou um profeta comum, se posso falar assim. Não. Você vai trabalhar com ilustrações. Você vai ser um exímio ator. Você vai saber trabalhar com histórias. Você vai trabalhar na composição de ilustrações, um teatro ao ar livre. E você vai chamar a atenção do povo de Israel no exílio. Eu fico imaginando, talvez a princípio, Ezequiel não entendesse nada do que Deus estava tentando dizer, mas Deus diz: fica calmo, Ezequiel, fique tranquilo, eu vou ensinar a você o que fazer, eu vou inspirar você, fique tranquilo, Ezequiel. Observe o início do capítulo 4. Agora, filho do homem, mais uma vez Deus lembrando, Ezequiel, você é um filho do homem. Você, por você mesmo, não pode mudar nada. Mas olhe sempre para mim, filho do homem.
Olhe para mim, filho do homem. Essa mensagem é para você e é para mim aqui hoje, né? Quando olhamos para o Senhor, a gente consegue enxergar milagres. Quando olhamos para o Senhor, a gente enxerga grandes coisas acontecendo. Filho do homem, apanhe um tijolo. Coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Para começo de conversa, Ezequiel, você vai desenhar. Olha só, você gosta de desenhar? Tem alguém na sua casa que vive desenhando? Tem? Crianças, adolescentes que gostam de desenhar, de pintar, de retratar. Veja, que coisa fantástica. A partir desse ponto, o ministério de Ezequiel vai começar. E a primeira ordem é: Ezequiel, você vai desenhar. Pegue um tijolo. O tijolo aqui tem um símbolo muito precioso, porque esse tijolo era utilizado para fazer os grandes registros. Tudo era registrado em um tijolo. Não é o tijolo como a gente conhece hoje, um pequeno tijolo. Não, era uma pedra muito maior. Aquilo era chamado de tijolo. Ele era feito com o barro para a construção daquela época em blocos maiores, não o nosso tijolinho pequeno, mas um bloco maior de barro para construções. Então, Ezequiel, você vai pegar um tijolo e nele você vai fazer o quê? Desenhar a cidade de Jerusalém. Você vai colocar esse tijolo bem à sua frente. E Ezequiel, ele teria de fazer isso ali, para que todo mundo visse, na praça pública, na rua onde todos passavam. Ali Ezequiel teria que colocar aquele tijolo, mas a situação vai ser muito inédita. Vocês vão ver, ó. Cerque-a, então, e erga obras de cerco contra ela, contra a cidade de Jerusalém que ele desenhou naquele tijolo. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. No hebraico, aqui tem a palavra como se fosse tranqueiras. Ponha tranqueiras, ponha uma coisarada ao redor desta cidade de Jerusalém, que você vai desenhar no tijolo. Observe, depois você vai apanhar uma panela de ferro, vai colocá-la como um muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Sabe quanto tempo faltava aqui para a cidade de Jerusalém ser definitivamente acabada? 4 anos. Faltavam apenas 4 aninhos para Jerusalém ser saqueada completamente, a Babilônia acabar com Jerusalém. 4 anos. Neste ponto aqui estava Ezequiel. Eu fico me perguntando onde estava, por exemplo, Neemias, nesta época. Ele era ainda o copeiro do rei, em algum lugar, lembram? Já falamos sobre isso. Onde estava Daniel? Onde estava Daniel? Que abria a janela do seu quarto e orava a Deus 3 vezes ao dia. Talvez Ezequiel pudesse dizer: Senhor, eu estou sozinho. Estou solitário. Não. Em algum lugar estava Daniel. Em algum lugar estava Daniel. Em algum lugar estava Neemias. Faltavam apenas 4 anos para Jerusalém ser derrubada, acabada. Vejam que não são tantos anos assim para que depois Neemias viesse tomar conhecimento que os muros tinham sido acabados, destruídos, e ele fica chorando lá, lembram? Falamos bastante sobre isso. Observe só, toda essa situação estava nas mãos de Ezequiel agora, retratar o fim de Jerusalém, chamar o povo ao arrependimento. Coloque uma grande panela de ferro entre você e a cidade. Mas tinha mais, ó, o verso 4 de Ezequiel, capítulo 4.
Agora, Ezequiel, deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre seu lado esquerdo. Vocês já pensaram? Ezequiel recebe essa missão de Deus, ele teria que agora deitar sobre seu lado esquerdo ali, em meio àquele tijolo, em meio àquela panela de ferro, na rua, em algum lugar para que todo mundo visse. Ezequiel teria que se deitar sobre o seu lado esquerdo. Ah, mas tudo bem, se deitar ali, depois vai para casa, toma um banho gostoso. Não, você vai se surpreender. A coisa é muito séria. É por isso que o chamado de Ezequiel foi tão forte. É por isso mesmo que demorou tanto para ele começar a missão. Você vai se deitar sobre o seu lado esquerdo, Ezequiel. Quantos dias, Senhor? 390 dias. Para representar 390 anos de desvareios, tanto do reino do norte como o reino do sul, tanto de Judá como de Israel. 390 dias, Senhor, eu vou deitar sobre meu lado esquerdo. Exatamente. Porém, tem mais. A gente vai ver no próximo episódio. Será que nós também estamos dispostos a obedecermos mandados, chamados do Senhor? Oh, meu Deus, ajude-me a obedecer a Ti. Ajude-me, Senhor, a estar à Tua disposição. Ajude-me, Senhor, a dizer sim. Ajude-me, Senhor, a Te amar tão profundamente capaz de dizer sim para o Teu chamado. Obrigado, meu Deus, por esse momento e por todos que estão aqui comigo. Obrigado, Papai. Dá-nos a fidelidade de Ezequiel, o desejo de Ezequiel de mostrar a verdade. Em nome de Jesus. Terminando o H11 de hoje. Deus lhe abençoe. Até amanhã.